A gente vai continuar agora falando desse caso de Arapiraca, porque muitas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. Uma delas é o fato do pai não ter entrado para acompanhar o parto dos filhos e outros direitos que também foram negados. Eles querem respostas mais concretas. O que diz o direito médico nesse tipo de caso? É sobre isso que eu converso agora pela internet com o doutor Juliano Pessoa, que é advogado, especialista em direito da saúde. Doutor, boa noite. O pai estava lá, disse que estava somente aguardando a vez da companheira dele entrar na sala de cirurgia para ter o neném, né, os nenéns que eles estavam esperando, mas o pai não pôde entrar. Essa é a versão da família. O que o direito médico diz sobre essa negativa? Porque o pai realmente ele não participou. Embora se foi um ou dois nenéns que nasceram, não importa. Importa que na hora a mãe estaria desacompanhada, segundo a família. O que o direito médico diz sobre isso? Olha só, boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação mais uma vez. Veja só, de fato, você aborda um ponto crucial, eu diria, porque o hospital, na sua manifestação, ele disse que irá comprovar tudo, né? E a comprovação dessa questão de feto único, por exemplo, seria facilmente constatada se o pai, se o marido dessa senhora estivesse presente, como você destaca, durante o trabalho de parto, que é direito desta paciente, vale destacar aqui. É importante que a gente ressalte para todos que nos assistem que existe uma lei federal no nosso país, tá, que determina que a escolha da parturiente, ela irá escolher livremente qual é a pessoa que ela deseja que a acompanhe durante todo o período de trabalho de parto e logo após o parto. Seja o marido, seja a mãe, seja uma irmã, não necessita ser parente, vale ressaltar aqui. Então, é a livre escolha da parturiente. Ela decide quem é que estará lá. Então, isso é resguardado a todas as gestantes do nosso país. Independente se o parto está sendo empreendido numa instituição privada ou da rede pública, pelo SUS. Não importa. A lei ampara a gestante de forma ampla e irrestrita, seja qual for a instituição hospitalar, ela tem o direito, sim, garantido, de ter um acompanhante de sua livre escolha. Então, de fato, o que chama atenção inicialmente nesse caso é essa ilegalidade que foi praticada, né? Porque isso aí não há o que se discutir, os fatos demonstram claramente de que não houve o atendimento a esse regramento e o hospital não tem como se desincumbir dessa responsabilidade. Em relação ao caso concreto, naturalmente a gente vai ter que aguardar o desdobramento aí das demais informações que virão. Agora, eu gostaria de pontuar aqui também em relação ao prontuário médico, especialmente, tá? É importante que os pacientes saibam que o prontuário médico ele pertence ao paciente, ele não pertence à instituição nem ao profissional de saúde, tá? A instituição e o profissional, às vezes, eles têm o dever de guarda, que a legislação chama. O que é que seria isso? Eles devem zelar, cuidar daquele documento para que não caia em mãos indesejadas, para que profissionais não autorizados não acessem aquelas informações sigilosas, naturalmente. Então, este é o dever da instituição e dos profissionais. Agora, o prontuário pertence ao paciente. Se o paciente vem como responsável seu solicitar, requerer isto à instituição, não pode haver, em qualquer hipótese, a negativa de entrega desse documento. É natural, também é importante que a gente destaque, é natural que as instituições peçam um prazo razoável para poder fazer a entrega, porque existem várias, inúmeras solicitações ao mesmo tempo, muitas vezes. Isso é comum, mas também não pode ser uma demora desarrazoada, onde se passe meses e meses sem entregar. Então é importante que a gente esclareça também esses pontos. Tá? Agora, com relação à causa da morte do bebê que foi entregue à família. Eles foram informados de que a criança teria contraído uma bactéria. No entanto, o hospital não se estendeu nessa explicação, inclusive teria atribuído esse contágio, segundo palavras dos pais, à própria mãe, né, e também ao pai da criança, que a criança poderia ter ficado doente por contaminação com a própria família. É o que dizem aí os nossos entrevistados. E o que colocaria em risco também a saúde deles, né? Se é que o bebê estava contaminado, que bactéria é essa? Será que a mãe também estava doente? Ela foi orientada a procurar um outro tratamento de saúde? Então, com relação também à notícia da morte desse bebê, houve alguma quebra de direito nesse sentido com relação à família, doutor Juliano? Olha só, Beatriz, o que a gente precisa ressaltar aqui é que os profissionais de saúde, especialmente o profissional médico que está assistindo a pessoa, como foi o caso dessa senhora,
ele tem o dever, no mínimo, de prestar esclarecimentos sobre o caso concreto ao paciente, bem como ao seu acompanhante, né? No caso dela, o marido. Então, as pessoas precisam saber o que é que está acontecendo. Não pode haver essa obscuridade no caso, onde o paciente não recebe qualquer informação, principalmente envolvendo um caso sério como esse, né? Onde um bebê é retirado do colo de sua mãe de forma abrupta, sem maiores esclarecimentos, e segundo o relato dos pais, sem ele aparentar aquela falta de ar, né? No caso concreto dele, que os profissionais disseram que estaria acontecendo. E, além disso, posteriormente a isso, não se dá qualquer informação a essas pessoas. A gente visualiza que são pessoas simples, né? E essas informações, inclusive, é importante que a gente destaque também, devem ser traduzidas para que essas pessoas, mesmo que simples, alcancem aquelas informações e compreendam o que está acontecendo. É direito dela, enquanto mãe, enquanto responsável por aquele bebê, por aquela criança que está ali com ela. Então, isso também não deve acontecer, né? É importante que os profissionais conheçam os seus códigos de ética, né? O código de ética é muito claro, especialmente o código de ética médica, nesse sentido. O médico não pode tratar o paciente de qualquer forma, ele não pode ser descortês com o paciente, ele não pode ignorar os anseios, os questionamentos do paciente. Existem casos e casos, lógico, a gente sabe que num caso mais urgente, onde não há tempo para se parar e conversar, para um atendimento necessário naquele momento, isso é uma coisa, mas posterior a isso, é necessário que se procure a família, se esclareça o que aconteceu, o que foi que houve naquele caso concreto, qual é o planejamento dos passos seguintes, porque é direito desta pessoa ter isso consigo. Agora, o prontuário médico, eu diria que será uma ferramenta crucial, né, para desvendar, de repente, alguns mistérios desse caso, Beatriz, para, de repente, clarificar algumas informações, né? Segundo os pais também, o prontuário veio todo tumultuado, vamos dizer assim, né, com informações dizendo respeito a outros pacientes. A gente espera que isso não tenha sido, se ocorreu, feito de caso pensado, né, de forma consciente. A gente espera que tenha sido uma simples coincidência e algum equívoco ali, de repente, no momento de entregar, mas é importante também que esses pais busquem ajuda do poder público, né? A instituição, inclusive, deve investigar internamente esse caso. Todas as instituições públicas no país, elas têm comissões internas para apurar casos mais graves como este. Então, é comum, em casos assim, ser instaurado um procedimento de sindicância interna para se analisar, por meio de uma comissão, o que foi que aconteceu, dar oportunidade dos profissionais se manifestarem também, bem como colher outras informações e documentos para se verificar a conduta daqueles servidores públicos, né, que poderão, a depender do caso concreto, sofrer sanções, não só administrativas, bem como responder perante o Poder Judiciário, como a família, segundo informa, irá buscar. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre bom lembrar o direito que as pessoas têm quando vão à maternidade, quando esperam o nascimento de um membro da sua família. Todos têm que ter acesso a essa informação de que é direito da parturiente ter um acompanhamento médico. Nenhum profissional de saúde pode se negar a essa permissão que é garantida pela lei, uma lei federal. Pode ser o marido, a mãe, a irmã, mas alguém que esteja lá para dar uma assistência emocional até a essa mulher e evitar dúvidas como essa depois, né, que é a palavra daquela mãe contra de uma equipe médica e tudo isso para ser provado posteriormente. Obrigada, viu, doutor Juliano, e até uma próxima ocasião aqui que o senhor possa colaborar com o nosso trabalho. Até mais. Eu agradeço, Beatriz. Se você me permite, eu queria só um adendo de 10 segundos para eu complementar uma informação aqui no nosso estado. Além da lei federal, nós temos duas legislações aqui estaduais, aqui em Alagoas, tá? Desde 2019, que trata sobre a questão da presença de doulas nos partos, a critério da parturiente também, que não se confunde com o acompanhante. Ela pode ter a doula mais o acompanhante que ela desejar, conforme a lei federal, e também trata do parto humanizado. Então, nós temos mais duas leis que complementam, que se somam com essa legislação federal. Então, é importante, de fato, que as pessoas busquem informação, porque tem muito direito aí para ser resguardado. Obrigado, satisfação mais uma vez.